Olá, pessoas. Eu sou o Wes e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o princípio de inclusão e exclusão. Basicamente, o princípio de inclusão e exclusão é para poder falar sobre contagem de número de elementos que pertencem à união de vários conjuntos. Como assim? Imaginemos que a gente tem dois conjuntos, um conjunto A unido a um conjunto B. Se a gente fosse desenhar um diagrama, seria algo mais ou menos assim. Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, e aqui a gente tem a intersecção deles, com os elementos que estão em A e B. Imaginemos que a gente queira contar o número de elementos dessa união. O que é que o princípio de inclusão e exclusão vai dizer? Se a gente quiser contar o número de A unido a B, como é que a gente pode fazer? Ele vai dizer o seguinte: a gente vai contar tudo que está em A, então vai ser o número de A, tudo que está em B, então vai ser o número de B. E o que é que a gente faz com isso aqui? Quando eu contei o número de Itaiá, eu contei tudo isso aqui. E quando eu contei o que está em B, eu contei tudo isso aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma parte, porque eu contei isso aqui duas vezes. Essa partezinha que eu vou destacar aqui em vermelho, eu contei duas vezes. Então o que é que eu posso fazer? O princípio da inclusão e exclusão ele diz o seguinte: você conta tudo, depois você vai subtraindo o que você contou mais de uma vez. Então, como eu contei isso aqui duas vezes, porque eu contei em A e em B, então eu venho tirar um número da intersecção de A e B. E essa aqui é a forma mais famosa, que é quando a gente vê lá no ensino médio. A gente também pode ver isso aqui, ó, nessa notação, que é de cardinalidade. O que é cardinalidade? Cardinalidade é o número de elementos do conjunto. Então, a cardinalidade de A unido a B é igual ao número, ou a cardinalidade de A, mais a cardinalidade de B, menos a cardinalidade de A intersecção B. Por que isso é muito interessante? Porque a gente pode abordar problemas combinatórios que vão utilizar esse princípio e vão facilitar a nossa contagem. Mas eu acho que o mais interessante antes da gente abordar os problemas é justamente abordar o que acontece quando temos essa situação. Eu vou denotar cardinalidade, mas cardinalidade a gente sempre vai entender como o número de elementos. Digamos que a gente tenha essa situação aqui. A unida a B unida a C. Eu vou tentar fazer um diagrama agradável aqui. Suponha que tenhamos essa situaçãozinha aqui. Aqui a gente tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E nessa partezinha aqui, ó, a gente tem a intersecção dos três. Se a gente quiser contar uma determinada situação, quando acontece essa situação aqui, um determinado fato, como é que a gente faz? Segue o raciocínio. Eu vou contar tudo que está em A. Então, eu vou contar a cardinalidade de A. Vou contar tudo que está em B. Então, vou contar a cardinalidade de B.
conto tudo que está em C, mais a cardinalidade de C. Aí vamos ver aqui. Mais a cardinalidade de B, mais a cardinalidade de C. Agora vamos pensar aqui comigo. Quando eu contei A, eu contei esse pedaço e esse pedaço. A intersecção de A com C, a intersecção de A com B e a intersecção de A, B, C. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a intersecção de A com C. Então, eu vou subtrair a intersecção de A com B menos a intersecção de A com C. Agora a gente sabe aqui, ó, a intersecção de A com B é a mesma intersecção de B com A, que é isso aqui. A intersecção de C com A é a mesma intersecção de A com C. Então, o que aqui restou? A intersecção de C com B menos a intersecção de C com B, ou de B com C. Aí vamos contar aqui. Eu somei 3 vezes isso aqui, não é isso? Porque eu somei uma vez quando eu contei A, uma vez quando eu contei B e uma vez quando eu contei C. E tirei 3 vezes, por quê? Porque a intersecção de A com B é tudo isso aqui, ó. Não só esse pedaçozinho aqui, mas isso aqui também. Analogamente, a intersecção de A com C é tudo isso aqui. E a intersecção de C com B é tudo isso aqui. Então, ou seja, eu adicionei 3 vezes esse pedacinho vermelho, que está aqui a intersecção dos três, e subtraí 3 vezes. Então, eu tenho que fazer o quê? Como eu zerei, isso aqui não está sendo contado. Então, eu tenho que somar mais a cardinalidade da união de A com B com C. Ou da intersecção, perdão. Intersecção. Ou seja, eu vou contar tudo que está aqui, tudo que está aqui, tudo que está aqui. Vou tirar as intersecções 2 a 2, A com B, A com C, B com C. E depois eu vou tirar, e depois eu vou somar a intersecção dos três, para que eu tenha contado todos esses elementos aqui. E isso é muito interessante porque a gente consegue trazer abordagens de alguns exemplos que seriam muito mais fáceis se a gente fizer dessa maneira, para poder fazer as contagens. Eu vou pegar só um exemplo aqui. Eu vou pegar o exemplo. Quantos inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por 3 e 7? Se a gente quiser, como é que eu posso aplicar o princípio de inclusão e exclusão? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho esse
esse intervalozinho aqui, né? De 1, 2, 3, até 1000. Intervalozinho fechado. Ou a gente pode entender ou o conjuntinho de 1, 2, 3, 1000. E eu quero saber quantos são divisíveis por 3 e 7. Vamos pensar dessa maneira. Como é que eu sei quantos números são divisíveis por 3 e 7? Isso aqui é fácil, né? Se eu pegar 1000 e dividir por 3, vou pegar só os inteiros. Eu não vou pegar... próximo aqui. Eu tenho aproximadamente 333. Vem o 3, o 6, o 9. Tiro 1, né? Fica 999. 999 dividido por 3 dá 363. Porque o 1 não é divisível por 3. Não só é divisível por ele mesmo. Então, isso aqui vai ser 333 elementos. Elementos são divisíveis por 3. Analogamente, se a gente pegar 1000 e dividir por 7, serão 142 elementos. São divisíveis por 7. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que a cardinalidade de um conjunto A. Da mesma forma, isso aqui é a cardinalidade de um conjunto B. E agora, o que é que a gente tem? Que a cardinalidade de A unido a B é igual ao número de A, cardinalidade de A, mais cardinalidade de B. Mas o que é que está faltando aqui? Eu contei os elementos que são divisíveis por 3 e os elementos que são divisíveis por 7. Ótimo. Mas e os elementos que são divisíveis por 3 e 7? Quais são? Se a gente raciocinar, o múltiplo comum entre 3 e 7 é 21, né? 3 vezes 7, 21. Ou seja, 1000 dividido por 21, isso aqui dão 47 elementos. Isso aqui nada mais é do que a cardinalidade de A intersecção B. Ou seja, isso aqui é menos cardinalidade de A intersecção B. Aplicando as contas, deixa eu colocar aqui em vermelho. Então, a cardinalidade, o número de A unida a B, nada mais é do que 333 mais 142
menos 47. Então, o resultado disso aqui é 428. Ou seja, aplicando o princípio de inclusão e exclusão, a gente chega muito fácil que o número de elementos que são divisíveis no intervalo de 1 a 1000, que são divisíveis por 3 e por 7, são 428 elementos. E com isso, eu espero que tenha ficado claro o que é o princípio de exclusão, inclusão e exclusão. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu responderei com muito prazer. Eu sou o Wes e eu agradeço por assistir ao meu vídeo. Tchau, tchau.